A paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez, agora com a lição 13, que é a última lição da escola dominical, é a batalha espiritual e as armas do crente. É a última lição, né? Que vai ser dada no dia 28 de junho de 2020. Estamos antecipando para mandar para os irmãos já começar a meditar, né, sobre esse assunto, que é muito interessante. É a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. A verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Tá certo? A leitura bíblica básica que vamos trabalhar é em Efésios capítulo 6, versículo 10, de 10 a 20, tá certo? E começa assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, né? Para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estás, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador e em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo fecha assim a carta, trazendo as armas espirituais dessa batalha individual que nós temos todos os dias, todas as horas, né? Então Paulo faz uma metáfora entre o soldado romano e a nossa vida, e as armas que a gente pode ser utilizada. Ele faz uma análise comparativa entre essas armas e as armas espirituais. O primeiro ponto da lição diz assim: o preparo espiritual do crente para a batalha, né? Então é necessário que a gente tenha essa batalha, está sempre em evidência, a batalha na nossa vida, que é essa batalha espiritual contra a carne, não contra a carne, mas contra o sangue, como ele diz, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Essas hostes espirituais, os irmãos sabem muito bem, que são os seres, né, demônios que eram anjos agora decaídos, estão sempre lutando para mostrar para nós algo diferente, para que a gente possa cair, mas estamos firmes, né? Estamos firmes. Aí ele começa assim: fortalecido do poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecido no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos, né? Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Essa comunhão é dada através da obediência à palavra de Deus, através da oração, através da meditação e do bom relacionamento com Deus. João 15:7, 1 João 1:3. Vigilância e toda oração e súplica. Ele chama atenção para a vigilância. Não adianta só orar, é preciso vigiar e orar. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 36, né, se eu não me engano, está aqui, versículo 36, isso mesmo: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos
digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Ele chama a atenção para a vigilância, porque a vigilância ela é tão importante quanto a oração. Nós precisamos estar atentos. Vigiar é ficar atento, ligado, né, constantemente, para não entrar em tentação. Orando em todo o tempo. Aí a pessoa pode perguntar, quanto tempo devemos orar? Em todo o tempo? Como? Em todo o tempo. Por isso que em 5,17 de 1 de Tessalonicenses diz assim, orai sem cessar. É direto, né? Sem parar, sempre estar ligado, orando no Espírito. Fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele chama a atenção para isso. Diz que os crentes devem buscar essa força, não neles mesmos, mas no Senhor Jesus. É Jesus que fortalece o crente, mas o crente tem que buscar, o crente tem que estar isso em evidência. O apóstolo Paulo emprega o verbo grego na voz passiva, dínamos, né? Sede dotados de força em sede fortalecido, do verbo dínamo, né? Que fala de dinamite, né? No nosso vocabulário, dinamite, né? Esse poder não vem de nós mesmos, mas de uma força externa do próprio Deus, em Coríntios 10:4, que diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Então ele chama atenção para isso, fortalecer-vos no Senhor. Segundo ponto, diz, conhecer o campo de batalha espiritual. É necessário a gente conhecer o inimigo, como é que ele trabalha, quem são eles, como é que ele trabalha. Ele trabalha através, ele chama assim, astuta cilada do diabo. Então ele chama essa astuta cilada do diabo, significa a expressão cilada do diabo, indica as armadilhas, né, articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador, acusador, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, e prepara um propósito propósito de fúria e por meio do espírito do erro. Ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. E algumas dessas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, Mateus 4:6, quando ele atacou Jesus ali. E isso a gente entende que é preciso estar vigiando e ligado. O conflito contra o reino e das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne nem contra o sangue. Tem pessoas que pensam que aquele irmão está com raiva de você, está com isso, está com aquilo. Nossa briga não é com os irmãos, é contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Ele fala que não é a briga contra os irmãos. Regiões celestiais pode ser até no meio da igreja, até com o irmão. Não pode ser assim. A gente tem que entender. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha, soldado, é espiritual, não é material, não é? O terceiro ponto é as armas espirituais, indispensável ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa da linguagem retirada do contexto militar romano, a expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Por quê? É necessário a gente estar fortemente armado na oração, no jejum, na obediência, no amor, junto a Cristo, em comunhão. As armas indispensáveis da defesa. Cingindo os vossos lombos. É aquele cinto, cingir os lombos. Significa ao redor do corpo tinha um cinto que amarrava o soldado. Esse cinto fazia com que ficasse flexível a armadura e segurava toda a armadura, tanto atrás como na frente. Então, isso fala da verdade que o crente usa para com a sua vida, para com os irmãos, para com os outros. É usar a verdade, é estar na verdade, não estar andando mentindo. Como é que a gente pode dizer que tem armas e estamos mentindo? Tem que andar na verdade, né? Isso fala da verdade, isso fala de segurança, isso fala de sustentação. Então verdade traz sustentação, traz segurança. E sem verdade, então tem a mentira, né? Com a verdade, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. A verdade da doutrina de Cristo. Andar na verdade, andar consciente. Vestida da couraça da justiça. É outro termo que ele usa, como trata de uma malha impenetrável da proteção de órgãos vitais. É aqui na frente. Ela pegava daqui para cá, todinho, amarrada no cinto embaixo, mas aqui na frente protegia de ataque, né?
na hora da batalha, tá certo? E aqui proteger o coração, tal, e o diabo sempre quer atingir o coração, vai para a mente, depois vai para o coração, e o coração tem que estar protegido. No lado espiritual significa que a gente está protegido, né? Porque pode matar o crente na fé. Calçar os pés da preparação. O soldado usava aquele calçado revestido, né? Todinho calçado até a metade da perna. E também para proteger, porque eles lançavam os pregos, tipo os pregos assim, grampos, para que quando o soldado viesse, não tivesse muito protegido, furava e ali mesmo ficava agarrado no chão. E aí também fogo e qualquer coisa parecida. Eles tratavam de andar revestido aquele calçado para que na batalha ele pudesse pisar sem problema nenhum. Quer dizer, isso fala de estar vigiando, no sentido de estar pisando em lugares bons e não em lugares ruins. Olhar onde está pisando, vendo o que está fazendo, né? Pisar com firmeza, isso fala de firmeza. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Romanos 1,16. É estar firme, é estar seguro de onde está pisando. Tomando sobretudo o escudo da fé. Esse escudo tinha dois tipos. Um tipo cobria o corpo todo e um tipo usava aqui, no braço, para batalhar individualmente. Mas aquele grande que cobriu todo o corpo, como ele está falando aqui, era justamente chamado o pavês. Ele era por trás, ficava protegendo o corpo todo, porque aquelas lanças, quando vinham, aqueles dados viriam atacar você e você jogava aquele pavês na frente, que era o escudo. E isso representa o escudo da fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que é próximo de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Tá certo? E a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas se espera. Então tem que acreditar nas armas espirituais. Tem que acreditar no Senhor Jesus Cristo. Tem que estar firme na fé. O escudo da fé. A fé vence o mundo, diz a Bíblia. É a fé inabalável, que nos detém a eficácia de calúnias, dúvidas, rebeliões disparada pelo diabo. O diabo vem com todas as armas, mas a gente tem as armas espirituais para vencê-lo. Para vencer o diabo não é com armas materiais, são com armas espirituais. Ele fala também do capacete da salvação, né, que era colocado na cabeça para proteção. Quando eu era soldado, eu usava dois tipos de capacete. Um para o dia normal, que era o capacete de fibra, e o outro era de aço, para tempo de guerra. Na guerra, estamos numa guerra espiritual, na batalha espiritual, e essa arma, capacete aqui, simboliza o capacete da salvação. É a certeza da salvação, é a convicção que está na nossa mente, no nosso coração, daquilo que nós cremos. Então, o capacete protege isso, porque o diabo lança proposta na mente, né? E a gente tem que estar atento. Existem muitas ideologias falsas aí, erradas, né? Existem doutrinas erradas, e a gente tem que estar firme no Senhor, para que não entre na mente, que depois desça ao coração. Então tem que estar protegido com o capacete da salvação. Fala disso, refere-se à certeza da salvação, já recebemos em Cristo Jesus, a convicção da plena salvação no último dia. Tessalonicenses 5, 8 e 9, porque ela vai ser concluída totalmente. Essa arma muito importante é a última arma agora, que é a arma da espada do Espírito. O que seria a espada do Espírito? Né? Porque ele usava uma espada, né? Mas a gente usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única arma disponível, tanto na defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta, né? Isso significa que o combate é pessoal, enfrentamento diário, e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo palavra de Deus, inspirada e penetrante. 2 Timóteo 3,16, Hebreus 4,12. Mais penetrante como uma espada aguda de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, fala para a alma, fala para o espírito, fala para as mêndulas, fala para o corpo, protege por dentro e protege por fora, tanto defende como ataca. Ela serve para ensinar, distinguir os pensamentos, as intenções dos pensamentos, curar a vida, a alma, santificar, justificar, alimentar, animar, fortalecer. Tudo isso é a palavra de Deus na nossa vida. Sem a palavra nem estaríamos aqui. A palavra de Deus é indispensável na nossa vida. É a espada de 2 gumes que nós usamos e temos que usar nessas armas.
O primeiro tópico nós trabalhamos e falamos assim, demonstrar o preparo espiritual do crente para a batalha. Mostrar como o crente está preparado. O segundo tópico diz, mostrar qual o campo de batalha espiritual, né? Destacando a astúcia do diabo e o conflito contra o reino das trevas. Né? Sabemos que potestades aí são demônios com qualificações que foram expulsos dos céus, que caíram e agora estão à disposição do líder, né, maligno, que é Satanás. Esse inimigo é forte, sim, é forte, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Conhecendo o campo de batalha, agora o crente precisa tomar posse de suas armas espirituais. Né? O terceiro tópico mostra as armas da defesa, da verdade, couraça da justiça e evangelho da paz. Olha, na couraça da justiça, o crente não pode orar somente, vigiar e andar sem praticar justiça. Ele tem que ser uma pessoa justa perante os outros, tratar com justiça as coisas. A outra parte, falar a verdade. Tudo isso são as armas interpretadas aqui. Não é aquela armadura simplesmente. Mas Paulo quer dizer assim, ande na verdade, ande falando a verdade, ande em justiça, usa a couraça da justiça, significa ande em justiça, ande fazendo justiça, sendo justo com os irmãos, justo com as pessoas, justo com tudo ao seu redor. Isso faz com que crie em você uma proteção espiritual, sem brecha para o inimigo. Né? As armas da defesa, da verdade, couraça da justiça e evangelho da paz, escudo da fé, o capacete da salvação e a arma do ataque, a espada do Espírito e a palavra de Deus. São várias armas, mas elas têm que estar em evidência na nossa vida. Não podemos estar simplesmente orando. Estou orando, mas posso mentir. Não, não é assim. Estou orando, mas falo a verdade. Estou orando, mas ando em justiça. Estou orando, mas ando numa conduta boa. Estou orando, mas vigiando em tudo para que Deus possa crescer dentro de você e você possa crescer na estatura e crescer no testemunho. Isso fala de que a proteção só vem se realmente essas armas estiverem em evidência na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Então a lição de hoje trata da batalha que é constante na nossa vida, uma batalha espiritual, e as armas do crente. O crente tem arma, mas ela só está em evidência se ela estiver na prática, né? Na prática, justiça aqui, né? No coração, verdade, não é? E bloqueado para as astutas ciladas do diabo na mente, para que não entre doutrinas falsas, essas coisas que estão sempre nos atacando. Estamos cercados de tanta coisa, tanta coisa, né? Pecado sexual, pecado visual, pecado de astuta do diabo, cilada, calúnia, tudo isso ele está lançando. E a gente tem o escudo da fé para dizer assim, não, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu vou com Deus, orando e vigiando, pisando com sabedoria, entrando e saindo, né, com sabedoria, para que possa o nome do Senhor ser glorificado na minha vida e na vossa vida. Na nossa vida tem que ser glorificado o nome do Senhor. Tudo isso, as armas são utilizadas, o crente é mais do que vencedor, como Paulo disse, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Não para a gente ter honra própria, não. Porque o poder não é nosso, o poder é dele, o amor é dele, a graça é dele, a unção é dele, a proteção é dele, a palavra é dele, tudo é dele, o louvor é para ele, e ele é que está na nossa vida. Ou não, precisamos estar em comunhão com Deus para que essas armas estejam em evidência e forte para combater as astutas ciladas do diabo. A batalha espiritual e as armas do crente está em evidência se você e eu estiver vigiando, orando e fazendo isso fluir dentro de nós através do fruto, através do testemunho, através de tudo que a gente vive nesta vida. É difícil? É, mas sem oração o diabo tem vitória na sua vida. Se você deixar ele vai ter vitória. Mas se você orar, se você vigiar, se você confiar, se você estiver com ele, Deus está com você. Deus é maior, Deus é grande, e o louvor é dele, e o louvor é para ele. Nós não temos o poder próprio, não.
É por isso que precisamos. Em todas as cartas de Paulo, Paulo manda orar. Orem por mim, vive orando, esteja orando. Paulo nunca deixou de dizer que não devemos orar. Sempre devemos orar. E ele fecha com 5,17 do 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar. E no texto a gente vê assim, orando em todo tempo. É no avião, um pastor disse para mim, disse uma vez assim, como é que a gente ora em espírito? Se eu estou dentro do avião, se eu estou dentro do ônibus, dentro do avião eu estou orando em espírito. Dentro do ônibus estou orando em espírito. Na rua estou orando em espírito. Na igreja estou orando em espírito e orando também falando. Mas Deus está sempre ouvindo a tua, a minha e a nossa oração. Amém? Apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, que é o vosso culto racional. Amém? E isso ficando em evidência, a batalha é vencida. Sempre. E as armas são utilizadas sempre. Em nome de Jesus, agradeço a todos. E estamos agora fechando a lição. Na próxima, vamos aguardar. Se Deus permitir, estaremos aqui. Amém? E que Deus abençoe a todos. Amém?